caso surpreendente. Holanda aborda essa garota e pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que é um prazer conhecê-la. E em seguida pergunta pra onde ela vai. Ela diz pra ele que está indo pra casa. Ele fala que gostou da vibe dela e que ele acha que eles deveriam se conhecer. Ela diz não, agradece e fala que tem namorado. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz pra ele que além disso ele não faz o tipo dela. Ele ainda faz mais uma tentativa, mas por final acaba desistindo. Ela pergunta se esse carro é dele. Ele fala que ela está vendo ele entrando no carro. Ela fala que é um ótimo carro e ele agradece. Ela pergunta se ela pode dar uma olhada no carro, mas ele fala que não está ouvindo. Então ela se aproxima e pergunta novamente se ela pode dar uma olhada no carro. Ele fala que pela maneira que ela falou com ele achou que ela tivesse mais o que fazer. Ela fala que provavelmente ele sabe que as pessoas hoje em dia são muito loucas e que não pode confiar. Ele fala que ela tem namorado e que além disso ele não faz o tipo dela, então não há razão para essa conversa. Ela diz que ela tem namorado, mas que ela só quer conversar com ele. Ele pergunta se ela está interessada em conhecê-lo e em seguida pede para ela pegar o número dele. Ele pergunta se ela está prestes a entrar, e já ela pergunta sobre o que ele está falando. Ele pergunta se ela vai jantar em algum restaurante dentro do shopping, e já ela pergunta o que ele está pensando em fazer. Ele fala que se ela quiser, ela pode entrar no carro, aí eles conversam sobre isso. E dentro do carro ele diz pra ela que ela é interesseira, mas ela diz que não é. Ele pergunta se ela não é interesseira, como no momento ela fala que tem namorado e que ele não faz o tipo dela, e já no outro, depois de ver a Lamborghini, ela volta aparecendo outra pessoa. Ele fala que se realmente ela tem namorado, ele vai vê-la através dessa câmera bem pequena no YouTube. E em seguida pede pra ela sair do carro dele e deseja uma boa noite pra ela. Esse vídeo começa com Holanda abordando essa garota e fazendo duas perguntas. Tudo bem? E qual o seu nome? Ela fala o nome dela, então ele pergunta se ela mora ali. Ela diz que não e fala que ela é de Boston. E já ele fala que é de Nova York e que acabou de se mudar. E como ele pergunta para onde ela vai, ela fala que está indo encontrar as amigas dela. Ele fala que a propósito ela está muito bonita. E depois que ela agradece, ele fala que estava pensando e que talvez eles pudessem se conhecer. Então ela sugere dar o Instagram para ele. Mas ele fala que realmente ele não gosta de redes sociais e diz que talvez seria melhor se ela desse o número para ele. E como ela deixa claro que não vai dar o número para ele pergunta se ele não faz o tipo dela ou algo parecido. E ela dá a entender que ele não faz o tipo dela, então ele deseja uma boa caminhada. Ela decide voltar e fala que ele tem um carro legal. E já ele pede para ela chegar mais perto dele. Agora ela já volta dizendo que ele faz o tipo dela. Então ele fala que não é o que estava parecendo. Ela diz que ficou insegura já que ela não o conhecia. Ele fala que ela não estava tentando conhecê-lo e que ele tentou pegar o número dela e que ele não está entendendo muito bem. Ela fala que só está querendo dizer que ela está interessada. Ele fala que entende, mas que agora ele precisa ir. Ela pede desculpas pela maneira que ela falou com ele no começo. Então ele pergunta o que realmente ela quer. E como ela diz que quer poder conhecê-lo, ele sugere que eles continuem a conversa dentro do carro. E dentro do carro ele pergunta o que fez ela mudar de ideia. Ela fala que nada demais, mas que ficou curiosa para saber mais sobre ele. Ele fala que com ou sem o carro dele, ele é a mesma pessoa e pergunta qual é a diferença.
Ela fala que só precisa ter certeza que a pessoa vai poder cuidar dela, e ele pergunta o que ela quer dizer com poder cuidar dela. Ela diz que está procurando alguém bem-sucedido. Ele fala que essa não pode ser a primeira coisa que ela pensa, que primeiro ela precisa conhecer a pessoa, ter alguns encontros e que ele acha estranho ela entrar no carro dele e falar sobre isso. Ela fala que está procurando alguém que acrescente na vida dela. E mais uma vez ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela fala que ela também tem o dinheiro dela e que eles podem ganhar dinheiro juntos. Ele fala que precisa ser sincero e diz que ela é interesseira. Ela fala que não diria isso e que isso é a opinião dele. Ele pergunta se ela não é interesseira, e já ela pergunta por que ele está dizendo isso. Ele fala que ela só está ali porque viu o carro dele e que ela disse que está procurando alguém que cuide dela. Ele muda de assunto e fala que se ela quiser eles podem sair para se divertir e pode até mesmo ir para o hotel em que ele está, mas que não vai passar muito disso. Então ela diz que talvez algum dia desses eles possam se ver por aí. E ele termina dizendo para ela ter uma ótima caminhada. O Nair se aproxima dessa garota, fala que ela tá muito bonita e pergunta o nome dela. E como ela diz pra ele que ela está bem do jeito que está, ele tenta se apresentar, mas ela fala que ela está legal. Ele insiste, mas ela continua não demonstrando nenhum interesse nele. Ele ainda tenta pedir o número dela e vendo que estava perdendo tempo, ele se despede dela. Ele vai em direção ao carro e fala que ele quer ver se a Lamborghini vai chamar a atenção dela. E como ela bate na porta do carro, ele abaixa o vidro e pergunta o que está acontecendo. Ela pergunta se o carro é dele e já ele pergunta se o carro não for dele, de quem seria. Ela diz que quer falar com ele, então ele fala que vai sair do carro. Ele sai do carro, pergunta o que está acontecendo e fala que não tem muito tempo. Ela pergunta para onde ele vai agora. Ele fala que está indo para casa porque ele precisa trabalhar, e como ela percebe que ele não responde de uma forma muito boa, ela pergunta se ela não pode saber mais sobre ele. Então ele fala que ela não quis nem dizer o nome para ele. Ela fala que o nome dela é Jéssica, então ele pergunta por que ela não disse logo de começo. Ela fala que simplesmente porque ele era um estranho. Ele fala que ela mudou muito rápido e pergunta por que ela veio falar com ele. Ela fala que nada demais e diz que gostou do carro dele. E como ela fala que o carro dele é muito bonito, ele fala que bonito de verdade é o corpo dela. E ela agradece o elogio e fala que ela treina muito para isso. Ele fala que realmente ela está muito bem e que vai ser melhor eles continuarem a conversa dentro do carro. E depois de não muito tempo ali conversando com ela, ele a convida para ir para a casa dele e ela acaba aceitando.